seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Valoricast, hoje com o nosso convidado Rodrigo Caiado. Rodrigo, bem-vindo aí ao nosso programa, cara. Muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Vagão me chamou aí, tamo junto, vamos trocar uma ideia aí sobre um pouco da minha história do fitness, da academia, da educação física. Vamos embora, tamo junto. Maravilha. Vagão? Bom demais. Valeu, Rodrigão. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Certeza que você vai trazer muita coisa para a moçada que nos assiste, nos acompanha. Muito insight, né? E geração saúde, né, cara? Importante. Tão saúde aí pra galera do Spotify que não tá vendo a gente, mas tá ouvindo. A gente tem aqui uva, Iopro, barra de cereal e tem uma batata doce aqui em cima da mesa, cara. Os caras vieram com tudo aí. Vieram com tudo, não brincaram não. Vida saudável, whey protein, tá certo. Red Bull, água de coco. Rodrigão, cara, não brinca não. Deixa eu abrir aqui com as perguntas. Há quanto tempo você trabalha nessa área fitness aí, de saúde e tudo mais, cara? Então, essa história minha na área fitness, ela começou há bastante tempo. Eu já tenho uma história que eu tenho mais tempo de academia que você deve ter de idade. Eu comecei com 15 anos na musculação. Então eu tô com 44, então eu tô chegando aos 30 anos de musculação. Caramba. Fora a natação que eu comecei antes, vários outros esportes que eu fiz. Então eu procurei a musculação por conta de estética mesmo, eu era muito magro. E aí eu falei, eu quero ficar forte, quero hipertrofia, comecei a treinar. E aí depois de um certo tempo, eu gostando dessa área de musculação, de academia, fitness, surgiu a oportunidade de prestar vestibular. E aí eu entrei na educação física, comecei a estudar e dali não parei mais. Então eu formei, vai fazer 20 anos no final desse ano que eu estou formado. Desde então eu aí passei por muito tempo aí na academia, musculação, e desde que formei eu sou personal trainer. Cara, e dos 15 anos aí que você começou na musculação até hoje, sempre foi constante? Você já teve um período que você ficou um período muito grande sem treinar, no sedentarismo ou não? Nunca? Vou te falar que dificilmente eu devo ter passado nesses 30 anos aí mais do que 6 meses sem treinar. Teve um período quando foi a mudança, quando eu passei no vestibular, eu fui para Uberaba. Passei na Uniub. E aí no primeiro ano, nesse período de adaptação, teve uns 6 meses a 9 meses que eu não estava treinando regularmente, que eu devo ter parado aí um tempo, mas logo depois na sequência já voltei e não parei mais. Então isso faz parte da minha vida. É igual escovar dente, igual dormir, todo dia eu tenho que fazer alguma atividade física, não que seja só musculação, não é só isso que eu faço. Mas dentro desse período, eu fui aprendendo outras coisas. Já tive grupo de corrida no Mercado Paranhos, então o pessoal quando estava começando a correr na rua, eu tive grupo de corrida. Esse segmento aí de treinamento funcional ao ar livre, eu fui um dos precursores disso em Goiânia, então não existia isso quando eu comecei com isso aí. Eu comecei com Querobel no Parque há 10 anos atrás, não tinha academia de crossfit, eu fui um dos primeiros a treinar crossfit. Então a minha história dentro do fitness aí, eu já venho desde sempre acompanhando, vendo a tendência, e quando está surgindo alguma coisa eu estou buscando essa novidade para estar vendo se realmente vale a pena ou se é só passageiro. Legal. E você se encantou mais para poder seguir a carreira? Você se encantou por causa mesmo da sua vida fitness ali que você tinha lá atrás? Ou foi alguma coisa que você se identificava já? Ou foi com esse... Vagão, assim, eu procurei outros cursos para prestar vestibular, mas não era aquilo que me encantava. Uhum. E aí, naquela época, em 1998, 99, foi quando eu entrei na faculdade. Eu nem era nascido. Tava começando. Vocês não fizeram vestibular juntos, não? Tava começando essa tendência do mercado fitness melhorar para o personal. Eram muito poucos personagens ainda. Uhum. A faculdade de educação física ela era voltada muito para a escola. Era o futebol da escola, né? Que a molecada gostava. Educação física escolar. Cara, o dia que, só te cortando um pouquinho, o dia que inventaram que tinha que fazer teoria na educação física na escola, eu fiquei puto da vida, cara. Porra, ter que fazer educação física dentro da sala de aula, eu queria morrer, cara. Então... Eu não peguei essa época, não. Não, é recente. A educação física escolar por muito tempo foi só jogar bola lá, dava bola para os meninos e foi embora. Então, o mercado começou a ir para esse tendência fitness, o mercado fitness,
E eu vi isso uma oportunidade de negócio. Eu vi que era o que eu gostava de fazer, gostava muito de frequentar a academia. E nesse período eu fui ensinando alguns amigos a treinar. Eu chamava, convidava para treinar junto comigo. E aí eu vi que eu tinha essa facilidade de ensinar as pessoas. Então juntou as duas coisas, né? O mercado, a parte financeira, com o gostar de fazer, aquilo que você gosta de fazer, acordar. Aí você pensar no resto da sua vida, você acordar e você for trabalhar com algo que não é aquilo que te, né, deixa feliz. Então foi isso que eu escolhi para seguir esse caminho. E até hoje você é feliz? Eu adoro. Eu falo, cara, uma coisa que eu gosto de fazer é dar aula. Então, assim, eu tô hoje o mercado está muito em evidência. A pandemia, ela fez as pessoas preocuparem mais com a saúde. Com certeza. Né? Então, assim, a gente vê muito a tendência da preocupação com a estética, né? A pessoa quer emagrecer ou aquela ganhar massa muscular, mas a preocupação com a saúde, ela está muito maior agora com esse problema da pandemia que veio de 2 anos para cá. Então, a procura por personal aumentou muito, a procura por academia, as academias estão bombando, a atividade física ao ar livre está bombando, o esporte de areia está muito em evidência, tem o beach tennis, futevôlei, vôlei, você vê famílias, pessoas, tudo, né, interagindo nesse mundo fora de academia também, que é uma boa atividade física, você está praticando ao ar livre, então... Cara, engraçado. Eu faço alguns acompanhamentos, né? E várias vezes não, algumas das vezes que eu fui em profissionais diferentes, a mesma pergunta sempre acontecia, sempre ocorria o mesmo questionamento. Você pratica algum esporte? Ah, sim. Cara, que engraçado. Por quê? É diretamente ligado, né? Você falou da pandemia aí. Com certeza, vários psicólogos, cara, essa demanda pode ter aumentado muito também em relação a essa busca, tanto dos profissionais quanto das academias só pelo público, devido a essa parte da mente também, né, cara? Mente sã, corpo sã, tudo ligado ali, né, um com o outro, né? Atingiu muitas pessoas a mente, né? A gente sabe, cara, não vamos que dizer esporte, que é depressão, né? Mas as pessoas, elas ficaram... depressão. Elas ficaram ansiosas, com medo, ansiedade, o maior... Pânico, né, cara? Pânico. Esse primeiro momento da pandemia, quando a gente ficou bloqueado de encontrar pessoas, de abraçar, de conversar, você foi perdendo contato com os amigos, familiares, que você ficou restrito a ficar dentro de casa, só com as pessoas que convivem dentro da sua casa, e isso gerou em mim e em muitas pessoas esse tipo de pânico, né? Essa ansiedade, essa falta, né, de poder encontrar. Então, o que você estava falando de esporte, eu acho interessante porque muitas vezes as pessoas só frequentam a musculação. E eu não considero, vou dizer assim, é um esporte. O esporte você tem que estar desligando a mente, fazendo outra atividade, principalmente se tiver bola envolvida, alguma coisa que você vai desligar a mente. A musculação, ela é uma atividade física, mas considerar como esporte só se você for competir nela. Então, eu vejo assim, uma dica que eu dou para as pessoas: use a musculação como uma parte de preparação física para o seu corpo, para você fazer outra atividade e procure um esporte. Tipo um fortalecimento, né? Isso, é uma preparação física, um fortalecimento. Você vai usar ela como uma parte de preparação física. Entendi. Mas você tem um esporte, um tênis, um beach tênis, futebol, um futebol. Eu acho que isso faz com que você melhore ainda mais esse lance da mente, de você poder desligar, focar em outra coisa, divertir, interagir com outras pessoas. Você ter um outro grupo de amigos que é fora só da academia, que é esse esporte, que é o que as pessoas estão procurando muito hoje no beach tênis, que está agregando muito. Tá muito, né? Cara, pra mim faz total sentido isso daí, cara, porque eu sei que você gosta pra caramba de musculação, né, Vagão? E eu aprendi a gostar de um tempo pra cá. E gosto, e vou com o maior prazer, e quando não vou, fico chateado. Mesmo gostando, eu acho muito mais prazeroso quando eu vou jogar o meu vôlei ou quando eu vou jogar meu tênis, entendeu? Parece que eu... Com certeza. Assim, vamos lá, eu fico 1h10 na academia, mais ou menos, e o tênis eu fico 2h30 jogando sem ver, entendeu? É o clique, né? Você dá uma desligada na mente, você sai, você não foca em mais nada. Você tá preocupado ali naquele momento ou em ganhar, ou em jogar, em divertir, em tentar fazer uma jogada que você treinou, que vou fazer... Faz muito sentido isso aí, cara. Ganhar do seu adversário, né? Você curte com o outro. Às vezes você sai de lá puto porque você perdeu, mas é mais prazeroso ainda do que se você tivesse feito só musculação. Só musculação. E deixa eu te perguntar um negócio. Você falou, né, que todo dia você faz um esporte. É todo dia mesmo, cara? Tem dia que eu tenho que
me policiar para descansar. É mesmo? É. E o que é que você faz? assim? Hoje, por exemplo, eu não fiz nenhuma atividade física. Mas vai Hoje fazer ainda? Hoje não. Hoje eu vou descansar. Ah, tá. Porque assim, eu procuro intercalar atividades aeróbicas, musculação e esporte. Quando eu, por exemplo, já tenho algumas lesões de joelho, jogando futebol, eu procuro fortalecer minha perna, musculação. Condicionamento cardio, eu procuro bicicleta ou natação. E o esporte, hoje eu estou no futebol que eu consigo jogar sabendo dosar o tanto que ele vai gerar de estresse no meu corpo, eu descansar um dia sim, dia não, tentar não fazer a mesma atividade 2 dias consecutivos para não sobrecarregar. Então você vai escutando o seu corpo e você vai entendendo e vai vendo que dá para conviver com aquela dor sem ela te limitar a deixar de fazer tudo aquilo que você gosta. Pô, legal. Cara, a importância do que ele falou. Inclusive, ó, escutar o corpo, cara. Eu acho isso fenomenal. O cara tem essa sensibilidade para poder se conhecer. Porque o corpo dá sinal. Tanto pro bem e pro ruim. Não, é. Eu acho que... Tanto a pessoa que tá acima do peso, o corpo tá falando com ela o tempo todo, né? Exato. Cara, eu tô mal, né? O corpo dá Acorda, sinal, né? o corpo avisa, manda sinal demais. Cara, você falou da pandemia e eu lembrei de uma coisa que eu queria te fazer. Pós-pandemia, consequentemente, vocês estão vivendo um momento legal. Né? Você citou as academias, os profissionais também, etc. Cara, e na pandemia em si, qual é a estratégia que a maioria adotou? Porque foi um segmento afetado, assim, direto, né? Boa, Vago. Então, essa é uma pergunta interessante. O que aconteceu, né? Vamos fazer uma retrospectiva das datas que aconteceu a pandemia 2020. Vamos dizer que... Dia 19 de março. 16 de março me marcou, porque minha filha é do dia 15 de março. E aí, dia 16 foi segunda-feira, fechou as escolas. Teve mais um período ali que Goiânia, o comércio ficou mais aberto. Lá pro final da semana, dia 19, mais ou menos, fechou tudo. Aí eu tinha as aulas presenciais, parei com tudo, fiquei em casa esperando. Veio e abriu. Não abriu. Tudo fechado. Aí as contas estão vencendo, os boletos estão chegando, e você vai fazer o quê? E aí começou a surgir as plataformas, Zoom, WhatsApp. As pessoas foram procurando uma forma de estar dando aula e estar dividindo atividades físicas e várias outras atividades no Instagram, no WhatsApp e na plataforma Zoom. A Zoom, até que ela cresceu muito o valor de mercado nela por conseguir colocar muitas pessoas ao mesmo tempo dentro de uma reunião, né? Então você podia colocar 20, 30, 100 pessoas, dependendo do que você pagar. Então, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, eu não posso ficar parado, o que eu vou fazer? Eu tinha alunos de personal e tinha turma, a gente chama de small group, é um grupo de personal de um grupo de 10 pessoas. E aí eu convidei essas pessoas para estarem fazendo a aula junto no Zoom. Então eu mandava o link, as pessoas faziam essa aula às 7 horas da manhã, e aí eu pedi para que elas comprassem equipamento, se elas já tivessem em casa, para utilizar querobel, anilha, borracha, colchonete, corda. Então a gente fazia um treinamento funcional que tinha tanto a parte de alongamento, fortalecimento, e aí foi o que as pessoas conseguiram aderir naquele momento, que as academias voltaram só... Foi uma das últimas coisas. Em agosto, voltarem, né? Foi lá depois de julho que liberaram para a academia abrir, aqui em Goiânia principalmente. Né, em outros estados aí, às vezes elas podem até ter voltado antes. Você já teve academia, não? Não, eu tive grupo de treinamento funcional ao ar livre. Entendi. Academia eu até já cheguei a fazer um plano de negócio, mas na hora que eu fiz as contas, eu falei, não é bem assim, o personal acho que está melhor, eu vou ter menos estresse, vou ter que cuidar de menos coisas. Então eu fui meio, vamos dizer, mais conservador, comedido na hora de montar uma academia. Então foi isso que as pessoas acharam, treinamento online. Então teve muito treinamento online, assim, treinos de graça, né? O pessoal achava no Instagram, no YouTube, e foi o que tinha de opção aí. Eu fazia muita aula de yoga para dar aquela relaxada na mente. Começava o dia, eu ia fazer uma aula de yoga, 15, 20 minutinhos, e aí depois eu fazia uma caminhada, fazia um treinamento, eu tinha um querobel, eu tinha uns equipamentos antigos, eu tinha vergonha de vender eles antes da pandemia. Eu falei, não, isso aqui eu nem ofereço. Aí na pandemia o pessoal louco atrás de peso, acabou tudo, o mercado, o que tinha acabou. Eu fui comprar, não achava mesmo. Aí chegavam uns amigos meus e falavam assim, Rodrigo, pelo amor de Deus, me ajuda aí, você tem algum querobel aí para vender? Eu falei, vem cá, se você quiser eu tenho esse aqui. Acabou tudo, os que eu nunca tinha conseguido vender, que tava lá estocado, lá eu vendi na época. Foi tudo, acabou tudo, mas foi bom demais. Caramba.
Cara, automaticamente as pessoas se estimularam pós-pandemia a buscar ajuda, né? Então, foi uma mão mais fácil, né, para o profissional receber esses clientes aí. E antes, cara, qual que era a estratégia que vocês usavam? Você hoje como profissional, o que você busca? O que você usa ao seu favor para trazer, né, esses alunos, para prospectar, vamos dizer assim? Então, Vagão, eu vejo assim, a ferramenta online, né, o Instagram, não tem como você ficar fora dele. Hoje eu vejo ele como a melhor ferramenta das pessoas. Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, concordo. Quando você está ali mantendo um posicionamento, está sempre alimentando aquela rede ali, as pessoas vão vendo e vão criando aquela sementinha. Porque tem as pessoas que querem, mas não começam, tem as pessoas que nem sabem o que querem, e tem aquelas que querem começar para agora. Então, você estando ali, você vai fomentando aquela sementinha ali na cabeça das pessoas para quando elas... Acho que principalmente essas que querem não começam, né? Isso, ela sempre coloca na segunda-feira, segunda-feira é o dia mundial de começar e não começa. Então eu vejo assim, a indicação do seu cliente para os outros, né, que eles conhecem, é o que mais traz, né? Então o boca a boca, o famoso boca a boca, você está treinando com quem? A pessoa fala, ele tem horário, e aí a pessoa te procura e você acaba encaixando. Então, a maioria dos meus clientes vem assim, são de pessoas conhecidas, próximas, que falam bem do meu trabalho, do meu serviço e indicam. Mas sempre aparece gente que acaba vendo na rede social e gosta do que é a minha proposta, da forma como é o meu treino, e me procuram, fazem uma aula experimental e começam e fica bastante tempo comigo, graças a Deus. Legal, bom demais. E em relação ao seu nome, como é que foi esse processo de consolidação para você, assim, Rodrigo? Então, então vamos lá, assim, eu comecei na musculação, né, ali em 2002 eu formei e vim para Goiânia. E aqui eu comecei numa academia, antiga Fit Station, depois ela virou O2, o Paulinho comprou ela, virou CrossFit. E nesse processo, quando eu entrei lá, é uma academia de um público, vamos dizer, um público A. E ali dentro, as proprietárias, Ana Cristina e Ana Luísa, gostavam muito do meu trabalho e me indicavam. E aí eu fui conhecendo pessoas que foi me indicando para outras pessoas, familiares. Então eu busquei, dentro da família de amigos e conhecidos, começar o meu nome de personal trainer. E ele foi crescendo, graças a Deus, dali. E vamos dizer, lá de 2003, você vai passando por um processo de sempre estar tendo novas oportunidades de mercado. A corrida, ela continua muito forte. Lá atrás, 2005, 2006, eu vi uma oportunidade desse mercado de corrida. E aí eu montei um grupo de corrida junto com um amigo. Ali apareceu muita gente. Dessas pessoas também surgiu novos alunos de personal, você fica conhecido. Então, você sempre tem que estar no meio buscando essas novidades. Igual eu comentei com você também do Kettlebell. Chegou uma época que eu comecei a descobrir o Kettlebell. O que é o Kettlebell, né? Então eu estou falando que Kettlebell, hoje em dia as pessoas já sabem, já viu falar ou já viu uma ferramenta, que é a bola de ferro com a alça. É um equipamento russo que foi criado lá em 1800 e chegou aqui no Brasil mais ou menos nos anos 2000. E nisso, em 2010, eu conheci essa ferramenta e vi uma oportunidade de negócio. O que acontece? Que as pessoas treinam ao ar livre, elas fazem o quê? Atividade aeróbica. O que elas precisam também, além do aeróbico? Fortalecimento muscular. E assim, 2, 3% da população frequenta a academia. E esses outros 97% precisam, mas não querem. Eles preferem estar ao ar livre, fazer a caminhada, às vezes pedalar, correr, nadar. E precisam da musculação. Então eu vi uma oportunidade de negócio de fazer uma musculação ao ar livre. E aí eu saí da academia, que eu estava lá com 10, 15 alunos, ficava o dia inteiro dentro da academia, falei, cara, vou para o parque. Vou desenvolver um método de treinamento, vou fazer uma musculação funcional usando essa ferramenta aqui que vai atender e eu vou conseguir dar aula para muito mais gente ao mesmo tempo. Aí abri alguns horários e nisso o negócio bombou. Começou com uma turma, depois eu tinha 4 turmas, 2 vezes na semana, depois eu tinha 4 turmas, 4 vezes na semana. E sua pegada hoje é musculação, eu digo, como uma pessoa que te contrata hoje
para ser o personal dela, é hipertrofia, emagrecimento, qualidade de vida ou tudo? Como é que é? Então, o que acontece? Como Psicólogo. Nesse, O psicólogo gosta de todo personal, né? Nesse tempo todo que eu passei, eu fui adquirindo várias habilidades. E eu vejo que a musculação é uma das habilidades, é um dos métodos de treinamento que a gente tem que desenvolver. Então, se eu faço uma pergunta assim, o que é treinamento funcional? O que você vê como treinamento funcional? Às vezes você vai pensar, treinamento funcional é treinamento com bola, é treinamento sem peso, é treinamento que você está fazendo, às vezes, alguns movimentos diferentes do que é a musculação. E a musculação ela pode ser funcional. Por quê? Dependendo para qual é o meu cliente, o que ele está precisando de funcionabilidade, você pega um idoso, ele precisa de carregar, às vezes, uma compra, e isso ele precisa de força, então ele vai precisar de musculação. Então vai ser funcional para ele treinar musculação. Ah, legal. Então uma pessoa que ela tem dores articulares, dores nas costas, ela vai precisar de alongamento. Então o treinamento de alongamento precisa melhorar a mobilidade. Isso vai ser funcional para ela. Uhum. Então o treinamento funcional ele abrange várias coisas. Melhorar a flexibilidade, a força e a resistência. A resistência tanto cardiorrespiratória quanto a resistência muscular. Então quando eu vou criar um planejamento de treino, eu penso em todas essas valências físicas. Tanto de alongamento, quanto de força, quanto de resistência. E vejo dentro do que a pessoa quer. O que a pessoa quer? Ah, eu quero estética. O que eu quero? Ah, eu quero acabar com a barriga. Então eu vou precisar de melhorar a alimentação. Então você vai procurar um profissional da nutrição, um nutricionista, para regular a sua alimentação, porque eu não sou especialista nisso. Eu sei comer o que eu preciso. Agora, para você vai ter que fazer um acompanhamento com quem é especializado nisso. Quer emagrecer? Então vamos treinar. Quantas vezes na semana você treina? 3. E os outros 4, o que você faz? Então, assim, não é fácil. Eu estava falando com a aluna minha outro dia. Você sabe quantas calorias você tem que perder para perder 1 quilo? Você tem que fazer um déficit de 7.000 calorias. Quanto você vai fazer por dia? Ah, eu vou fazer uma atividade de caminhada, 300 calorias. Aí você vai demorar quantos dias para perder 1 quilo? Você faz a divisão, né? 20 dias. Olha lá que você vai conseguir. Se você fizer o déficit. Então, se você faz déficit, né? um controle alimentar, que a pessoa já perde ali umas 300, 500 calorias por dia, só na alimentação, que ela está ingerindo menos do que o corpo está consumindo. Então, o corpo dela consome 2.000 e ela está ingerindo 1.500. Aí ela faz mais uma atividade de 300. Aí já é 800. Então, em 10 dias, menos de 10 dias, ela está perdendo 1 quilo. Em 1 mês, 30 dias, ela perde 3 quilos. Então, esse processo... a primeira coisa, né? Mudar a chavinha, o que eu quero. E aí a gente vai criar o plano para ela conseguir chegar no objetivo dela dentro do prazo. Pô, legal, cara. Legal. Sua alimentação, como é que é? Você é um cara rígido com a alimentação? De vez em quando você toma uma cerveja, come besteira, vai no McDonald's, como é que é? Eu costumo controlar ela bastante durante a semana, né? E tem um tempo para cá que eu comecei a fazer jejum intermitente, me deu bem. Me dei bem com ele, eu janto, né? Eu faço o meu jantar é saudável, mas eu não abro mão do carboidrato. Eu como batata doce, eu como arroz integral à noite, eu como ovos, frango, atum, tilápia. Então eu faço um balanço nutricional de carboidrato, proteína e gordura dentro do que eu preciso. Você ainda faz acompanhamento com o nutricionista? Eu não consegui fazer. Teve uma vez que eu peguei uma nutricionista, ela me passou a dieta, vou te falar que foi o trem mais difícil do mundo. Eu tenho que comer de várias em várias horas. Então, assim, para mim eu não consegui. Como eu já tinha um controle alimentar de fazer jejum, alimento bem, comidas saudáveis, eu vi o que ela tinha passado no cardápio e adaptei ao meu horário, ao meu dia a dia. Entendi. Do jeito que ela estava pedindo, muitas vezes eu acordo... tomo só um café preto, vou trabalhar. Aí no meio da manhã, se eu treino ou não treino, eu tomo um shake ou eu como ovos com tapioca, com queijo. Aí depois almoço, mais tarde eu faço um lanche e janto. Então eu faço uma média de 3 a 4 refeições por dia. E aí tá tudo bem, tá tudo certo. Mantenho meu peso aí desde de sempre o mesmo peso. E final de semana você é mais Eu tento comer bem, mas eu não deixo de beber. Eu não sou a pessoa que fala assim, não bebo de jeito nenhum. Então eu não tenho esse problema com bebida. Eu bebo minha cervejinha, bebo meu vinho. Mas assim, comer uma coisinha, uma besteirinha aqui, você também come de vez em quando, tipo, sei lá, uma batata frita. Você sabe que eu não consigo mais, assim. Eu posso até comer, mas meu organismo ele rejeita. Às vezes você vai comer um sanduíche, no outro dia me dá uma azia. Cara. Mesmo? Pra que eu fui comer? Pizza, eu tenho umas pizzarias que tem a massa integral. Até prefiro pedir. Mas
você vai deixando de comer, seu corpo vai rejeitando. É engraçado você falar assim, cara, feijoada, dependendo do lugar que você come feijoada, é muito gordo, muito pesado. O organismo não aceita. É engraçado, mas assim, eu como uma batatinha frita e tal, ela às vezes não faz tão mal para mim. Mas dependendo do tipo de gordura, do tanto que a comida é pesada... No outro dia você tá... Nossa, eu passo mal, é ruim, o corpo rejeita. Putz, cara. Cara, você passou por aquela situação que o pessoal sempre fala, você vai envelhecendo... Não tô tirando não, hein? Você vai envelhecendo, você tem que treinar mais e comer menos. Já ouviu falar muito isso? Eu ouvi falar demais já, cara. Eu passei por isso um pouco. Mas o mais engraçado, cara, é que depois que eu entrei na muita pegada que o Rodrigo falou, e depois que eu meio que acostumei com a minha rotina, a gente até falou já sobre isso em alguns outros podcasts aqui, pra mim ficou muito tranquilo, sabe? Minha rotina ficou tranquila, eu consegui até... Depois que eu casei, eu fiz foi perder peso. Hoje eu tô mais leve do que quando eu casei. Mas... Isso é raro, né? A maioria Não, e detalhe, não é porque a mulher cozinha mal, não, porque cozinha bem pra caramba, né? Tem até... Mas você ficou mais disciplinado, você deixou... Você ficou uma pessoa que às vezes saía mais, acabava errando mais na rua, você ficou mais caseiro. Exato. E você tem um controle melhor da sua... A melhor forma é você comer em casa. Comer na rua, você não sabe qual é o tempero, como que é a como foi qualidade. feito, Preparo, né? É. O que aquele óleo velho da cozinha ali. Cara, o que mais me incomoda hoje na minha refeição diária é o almoço, que eu não consigo almoçar em casa. Aí Cara, você se fica eu refém. almoçasse em casa... E não adianta, você vai comer em restaurante, óbvio, por quilo. Não, tem jeito. Usa Tem jeito, os caras aproveitam. usa E não um vai tipo usar de da melhor sal, qualidade. passa do tempero, então acaba exatamente. que não é a mesma coisa. E você tenta, você tenta acertar. Segunda-feira eu almocei no executivo que eu digo simplesinho. Cheguei lá, tentei comer o mais certo possível, não tinha muita opção. Aí achei uma opção lá que tinha arroz, tilápia, um filezinho de tilápia e salada. Falei, pô, é essa. Cara, a hora que eu pus a tilápia na boca era só o sal, cara. Nossa. Só o sal. E você via gordura em cima, assim, pô, tacaram óleo nessa porra dessa tilápia, cara. Não pode, foda, né? Você pede uma coisa pra ser light e vem pesado. E vem pesado, porque você para exatamente. pensar, hoje você consegue fazer, igual o Rodrigo falou, você pode comer um arroz, você come um arroz integral em Sim. casa, tranquilo, você consegue fazer leve. Você pega uma batata doce hoje, você fatia ela fina, você põe na air fryer. Você pega uma batata normal, você coloca ela na air fryer, você não precisa imergir ela no óleo, né? Exato. É a forma de fazer, né? Pô, dá pra fazer. Isso, Dá exatamente. pra fazer. Tem uma Aí vidinha você mais fica saudável. refém. Dá, pô. Aí você fica refém. Brunão, conta pra gente um pouco da sua história aí, cara, porque você também... História. Vai, da sua história. No Você é um Covid. exemplo, cara. Cara, o que acontece? Eu era um sedentário. Eu tava pesando, acho que mais ou menos uns 115, 120 quilos no ano passado. E aí, numa reunião aqui na Valor, eu peguei Covid. E aí, eu lembro direitinho, cara. Peguei Covid já, o Anderson já me indicou, a médica tava pra porra toda. Fui na médica, ela passou os exames de sangue. Primeiro dia. Pegou, olhou e falou, Bruno, você tá fudido, cara. E não é por causa do Covid, não. Inflamado, né? Exatamente, foi isso que ela falou. Você já é inflamado. O problema, assim, vamos dizer, do sobrepeso, a pessoa, quando ela tá em mais gordinha, ela é inflamada. E é isso, no primeiro momento no Covid, foi o que mais deu problema para as pessoas. E sobrepeso. Aí, cara, eu fui piorando e aí eu fui pra UTI. E aí eu fiquei 15 dias lá. Eu tive 80% do pulmão comprometido. Minha saturação chegou a 68 na ambulância indo pra UTI, cara, porque eu pedi o oxigênio pra mulher, né? Eu falei, moça, me dá o oxigênio. Eu não tava conseguindo nem falar. Aí ela falou, mas você tá precisando de oxigênio? Deixa eu ver sua saturação. Aí ela viu, meu Deus do céu, e me enfiou o oxigênio. Acho que se eu ficasse mais umas 3, 4 horas em casa, eu tinha tido uma parada cardiorrespiratória ali mesmo, do jeito que eu tava. E aí ali já cheguei, o hospital queria fazer intubação, a médica não deixou, a médica de fora não deixou. E aí eu fiquei 15 dias lá e porra, aquilo ali pra mim foi uma lição, né? Porque você vê a galera morrendo do seu lado, você fica com medo de morrer toda hora, você vê uma pessoa do nada tendo uma parada, você fala, porra, daqui a pouco sou eu também. Exato. E aí o que aconteceu, mano? Eu, quando saí do Covid, quando saí do hospital, eu me olhava no espelho, ainda não conseguia andar nem nada, mas no que eu consegui ir pro banheiro assim, me olhava no espelho e falei, cara, acho que eu emagreci. E aí, quando eu fui na médica a primeira vez que eu pesei, eu falei, pô, perdi acho que uns 12 quilos. E aí eu aproveitei o gancho. Falei, cara, agora eu vou, velho. Porque eu sempre fui um cara do seguinte, eu sempre fui o cara do efeito sanfona. E o meu gatilho sempre foi praia. Vou pra praia, 3 semaninhas antes. Projeto em praia. Pô,
Ranulho, Marcelo, meu primo, não sei se você conhece o Arruda, Marcelo Arruda, cara. Pô, me ajuda aí, cara, eu quero emagrecer, mas pode meter treino pesado. E aí fazia cetogênica. Cetogênica, não comia nada de carboidrato, 3 semanas, malhando. Perdia 7 quilos, 6 quilos. Chegava na praia, já recuperava tudo, voltava, já tava uma baleia de novo, cara. E aí, aí eu falei, não, agora eu vou fazer o negócio certinho. E aí, acho que tem um ano, eu até parei de pesar essas coisas. A academia, como eu falei no começo, virou uma parada hoje pra mim que é prazerosa. Eu gosto demais. Eu vou todos os dias. O dia que eu não vou, igual eu não fui sábado passado que eu tive que trabalhar, eu fico chateadaço. Tem dia que eu faço academia de manhã e vôlei à noite. No final de semana eu jogo meu tênis. E aí eu devo ter perdido uns 21, 20... Eu tinha perdido, que eu tinha pesado mesmo, era 23 quilos. Só que aí depois eu comecei a malhar mais pesado e tal, e aí eu parei de contar. Então eu nem sei como é que tá, não tô preocupado com isso, não tô com essa noia, tô felizão. Foi uma mudança de vida aí que você hoje não consegue viver mais sem, né? Exato. Daqui pro resto da vida você vai procurar. Quando às vezes o trabalho aperta, você vai falar, não, vou cedinho para não deixar de fazer. Então é uma, vamos dizer, não quer dizer que é uma obrigação, mas as pessoas elas têm que fazer uma atividade física diária para ela poder ter mais saúde e viver melhor. E o que o Vagão estava falando de comer menos, você vê muito a população que vive mais, eles comem pouco. Ah, é? Você vê, às vezes, qual a população assim, que tem a maior média de vida? Você pega o japonês, ele come pouco. A alimentação, muitas vezes, escolhida como a melhor é a mediterrânea, que é o italiano. Então, a forma de como eles fazem o preparo, o peixe, o tomate e muitos dos alimentos. Então, tem alguns alimentos que são considerados, vamos dizer, os melhores alimentos do mundo. Então, vamos dizer assim, o que tem que ter na sua alimentação? Então, o ovo, o açaí, açafrão, tem vários alimentos assim que eles têm essa característica de ser dos melhores alimentos que tem que estar no seu dia a dia na refeição. Que massa, cara. Que massa. Também não tinha ideia. Informação em relação à alimentação mediterrânea. Não tinha ideia disso, cara. Tem gente aí na Gabi, por exemplo, vai viver até os 130 anos. Come pouco, né? Come pouco. Só come besteira. Tem isso, né? Come pouco, mas só come besteira. É a qualidade com a quantidade. A Mariana perdoa uma que é todo dia, cara. É mesmo? Você tá louco. Porra, Gabi, chega caixa aí. Você é louco. Sacanagem. Assim, cara, hoje eu até brinquei. Eu tava passando ali na hora do almoço, ele viu o Mota almoçando, né? E o Mota é magrinho, né? E ele com uma pratada de lasanha, eu falei, cara... Cara, que porra é essa? Me explica, velho. Você é magro de ruim, bicho. Por que tem gente que come igual um boi e não engorda, velho? Metabolismo. Ele é novo? Ou já não é mais? 30? Ainda tá na idade. Mais pra frente pode pesar, mas metabolismo. Eu, igual eu falei pra vocês, eu era muito magro. E hoje em dia, se eu diminuo a minha rotina de treino, eu tendo a emagrecer. E também o apetite diminui. Então, assim, o treino aumenta o seu apetite. O seu metabolismo aumenta, então você precisa comer mais. Você não come mais sem treinar. Aí são outros problemas. Mas psicológico, você vai ter ansiedade, aí você acaba descontando a comida. Mas quando você está treinando bem, você aumenta muito o seu apetite. Você come mais, você come melhor. E tem algumas atividades, igual no CrossFit tem o levantamento olímpico. E quando foi a época que eu estava treinando no CrossFit, tem uns treinos de snatch, que é um dos movimentos que é do levantamento olímpico, que tem a competição de levantamento olímpico, tem dois tipos de movimentos, o clean press e o snatch. O snatch ele é considerado o exercício que mais trabalha o maior número de grupos musculares ao mesmo tempo. É um acionamento de vários músculos, da sola do seu pé à ponta do seu dedão da mão é acionado. Então, até a cabeça, o pescoço, tudo trabalha. Então, esse estímulo tão alto, tão forte, faz com que o seu organismo consuma mais calorias. Ele entra num processo de aceleração. E aí, quando eu treino isso, me dá uma fome muito maior. Então, além dele aumentar o gasto calórico, ele aumenta os estímulos hormonais, aumenta a testosterona, GH, acelera o metabolismo. Aí, na hora que você vai almoçar, você fala, nossa, mas que fome. Como que é o nome desse exercício aí? Snatch. Snatch. Tem o treino de técnica dele, que é muito bom. Você quer fazer ele pra comer mais, né? No final de semana, né? No sábado eu comer um hambúrguer de boa. Porra, sábado e domingo eu vou só fazer snatch. Snatch o dia inteiro. Sacanagem. Pô, Rodrigo, você falou do CrossFit, cara. Qual que é a sua opinião dessa pegada aí hoje do CrossFit, né? Porque é uma religião, né? Tem o Henricão aí que treinava CrossFit até pouco tempo.
Atleta aposentado, o Anderson, que é o diretor executivo, cara, o Anderson competia, né, e tal. Qual que é a sua opinião aí sobre o CrossFit? O CrossFit, ele veio, chegou e tomou conta, né? Então, virou uma religião, igual você falou, as pessoas defendem e tem aquela a sociedade ali, aquele pessoal que faz parte ali daquele grupo ali. E eu já fui muito crossfiteiro, hoje não mais. Mas o que eu penso sobre o CrossFit, ele chegou justamente falando sobre o treinamento funcional. Quando você vai definir CrossFit, é treinamento funcional constantemente variado, de alta intensidade. Então, ele pegou as melhores modalidades de treinamento, que é musculação, que é força, de cardio, que é corrida, bicicleta, remo e natação, e ginástica olímpica. Então, você pega movimentos de ginástica, que é exercício com o próprio peso corporal. Então, ele pega os métodos de treinamento e coloca dentro da aula. Pega o treinamento de levantamento de peso, coloca dentro da aula, e junto com o cardio. Então, ele engloba todos os métodos de treinamento, tudo que você pode pensar em treinamento físico. Show. E coloca dentro da aula. Então, isso mexe muito, tanto com o seu físico quanto sua mente. Então, é desafiador. E as aulas colocavam muito isso, esse desafio entre você bater o seu próprio tempo, em ser melhor do que você mesmo, e também a competição com os companheiros ali, com os amigos que estavam treinando junto. Então, cria essa rixa de competitividade, nessa competição dentro da aula. Quem fez mais repetições ou quem fez em menor tempo. Mas acho e criou uma comunidade muito grande nisso. Mas quem busca a maioria das vezes o CrossFit é mais com a pegada de preparo físico. Pois é, eu te perguntar isso. Você falou no começo que a musculação às vezes não pode nem ser considerado um esporte. Você acha que o CrossFit é um condicionamento, é igual a musculação ou é um esporte? Então, ele veio para virar um esporte, porque começou a ter competição dele. Qual que é a competição da musculação? Ou é o fisiculturismo, né? O Mr. Fitness ali, que o cara vai mostrar o corpo dele, ou é o cara mais forte, que levanta o maior peso. Aí o cara está competindo nesse esporte. No CrossFit, ele tem as competições de quem faz maior número de repetições de determinado WOD, né? Workout of the Day, que é o treino do dia, ou faz no menor tempo aquele treino. Então, ele cria esses desafios de você fazer aquela modalidade, de juntar vários movimentos e você fazer o maior número de repetições ou o menor tempo possível. Criou-se uma competição muito grande, um campeonato mundial que engloba todas as filiadas. Você vê, eu não sei hoje os números, como eu não sou mais professor do CrossFit, eu não estou tão dentro dos números. Mas se você vê o número de academias filiadas que já existiu de CrossFit e pensar o número de atletas, o número de pessoas frequentando, fazendo CrossFit. Você falou uma coisa interessante sobre por que a pessoa procura o CrossFit. Não dá para você definir com uma coisa, que é preparo físico. Porque eu não acho que a maioria das pessoas que frequentam a academia seja por conta de preparo físico. A maioria das pessoas frequentam por conta de estética. E teve uma grande procura de CrossFit pela mudança, de querer fazer algo diferente, fazer algo novo. É porque o CrossFit também, cara, assim, poucas pessoas que fazem CrossFit têm estética. Eles têm até definição muscular, mas às vezes não é a beleza que as pessoas procuram, porque muitas vezes os movimentos que você faz, principalmente para a mulher, envolve um desafio muito grande para você fazer uma força com o membro superior. Então cria um trapézio, cria um braço maior, mais forte, mais a definição está muito relacionada com a alimentação. Então você tem um gasto calórico e aí com a alimentação equilibrada você tem definição. Então eu não posso falar que vai te dar definição só para fazer atividade física. A alimentação tem que estar equilibrada. Porra. Mas o exercício de ginástica, por exemplo, fazer uma barra, que se chama de pull-up, o handstand push-up, que é um apoio de cabeça para baixo, o muscle-up, que é um exercício super avançado de ginástica nas argolas. Então, uma série de exercícios avançados que, se você vai passando pelo processo de iniciante, intermediário e chegar no avançado, não vai ter como seu músculo não desenvolver. Entendi. Porque para você conseguir suportar o próprio peso corporal e fazer o exercício, fazer o movimento, ele tem que crescer. Ele vai crescer. Então, o desafio vai acontecendo para as pessoas de aumentar o nível de dificuldade dos exercícios, dos movimentos, e ela vai crescendo. Então, essa estética para a mulher de trapézio mais forte, braço mais forte, não é admirado por grande maioria dos homens. Mas tem os homens que gostam, que eles preferem, acham até mais bonito. Tem. E a mesma coisa tem... Não, eu acho que... Bom, não vou nem falar o que eu acho,
Pode continuar, Rodrigão. Você gosta de mulher com trapezão? Não, cara, não, eu gosto da minha mulher e só, que fique claro isso aqui. Tá, meu amor? Que fique que eu só gosto de você, porra. Ô, Henricão, o Henrique, ele competiu também, já competiu CrossFit, participou, mas ele me queixou um dia, que ele comentando, batendo papo, ele falou assim, cara, parte de definição, né, muscular, que você reclamava, né, comentava, porque, bicho, realmente, eu comentei a parte estética porque você percebe que as pessoas que frequentam o CrossFit, cara, a maioria não tem definição muscular, cara. Pois é. Alguns você vê assim, são casos pontuais que tem. A maioria você vê o Anderson, por exemplo, não tem, né? Então, você vê. Eu fiz uma tabelinha aqui. Fiz uma tabelinha, vamos lá. Objetivo de emagrecimento. É melhor CrossFit ou musculação? Emagrecer? Isso. Não, aí CrossFit emagrece. CrossFit, beleza. Definição, CrossFit ou musculação? Igual eu falei, a definição está relacionada com a alimentação. Então, para os dois casos aí, eu acho que a definição... Quando você trabalha musculação, você vai específico no grupo muscular. Ele é mais específico, então eu posso desenvolver uma musculatura mais específica. O CrossFit ele é mais amplo, eu não vou trabalhar uma musculatura específica. Certo. Então eu trabalho num contexto mais completo, mais global. Se você pensar em termos de queima calórica, quando você faz um global, ele queima mais do que o localizado. Então, mas se eu quero desenvolver um grupo muscular específico, a musculação ela é melhor do que o CrossFit. Perfeito. E ficar monstro, é melhor o CrossFit ou musculação? É tudo, eu tô colocando, geral. Eu tô colocando a minha fase. Primeiro eu emagreço, depois eu fico monstro. Monstrão é musculação. É musculação, beleza. No CrossFit o cara vai ser monstro, mas é a minoria. O cara entendi. Tá, a parada é a seguinte, ó. Você primeiro faz CrossFit, depois você faz os dois, depois você faz só musculação. Pronto. Tá feito aqui. Mas vai depender do resultado, do objetivo. Que é o que você quer. Aquela primeira perguntinha, quando o cara me procura. Qual que é o seu objetivo? Como é que você quer ficar? Como que é o seu... Já aconteceu de alguém te mostrar uma foto? Vários. Quero ficar igual. Aí você faz a pergunta, e quanto tempo você espera ficar assim? O que você vai fazer? Qual vai ser a transformação, a mudança? Cara, vamos passar ali antes na farmácia. Tem uma receitinha ali. Pode perguntar do produtor? Pode. Então, eu praticamente aposentei do CrossFit por causa de dores no joelho. Por ser muito competitivo, eu acabava deixando a técnica de lado para conseguir terminar mais rápido dentro do CrossFit. Sim. Você enxerga isso como um problema futuro dentro do CrossFit? A questão dessa competitividade com muito peso e... Como é que é seu nome mesmo? Henrique. Então vamos lá. Isso aí não é nem do futuro, isso aí já é do passado, que aconteceu muito. Assim, como eu fui um dos primeiros atletas de CrossFit do Brasil, contar um pouquinho da história. Quando eu conheci o CrossFit, eu estava em Miami, conheci o Sérgio Alcântara, que ele era um atleta de alto nível, ele e a esposa já competiam. E ele falou, Rodrigão, vai para o CrossFit. Esse é o novo mercado, essa é a nova tendência. E me explicou o que eu tinha que estudar. Eu entrei no site do crossfit.com e comecei a ver os vários exercícios que tinha. E a gente empolga e quer fazer os mais avançados. Quando veio a primeira turma para o Brasil para dar o curso de CrossFit, eu entrei nessa primeira turma. Foi aqui na Punk, o primeiro curso no Brasil de CrossFit. $1.000 para você fazer 2 dias de curso. E eles te dão o básico do básico. É praticamente assim, faz a prova, vamos ver se você passa. Você tem que estudar uma apostila dentro do prazo, você faz a inscrição, você estuda a apostila lá, tem que passar na prova. O que eles te ensinam para você ensinar uma turma, não tem lá no curso que eles dão. É muito simples, é muito básico. Então o que aconteceu no início do CrossFit é que a gente não estava preparado para pegar essa multidão de pessoas que veio procurar a gente para fazer uma atividade nova, extremamente complexa pelo número de exercícios que tem, igual eu falei para vocês, envolvendo levantamento de peso, básico e olímpico. O que é o levantamento básico? É levantamento terra, agachamento, supino, press, são exercícios básicos. E aí tem muito, o treino de força, ele envolve cargas de 80% a 100% da sua carga máxima para você fazer de 5 a 1 repetição. Então você começa com uma carga de 80% fazendo 5, vai aumentando de 5 em 5% para chegar em uma repetição de carga máxima. O corpo da pessoa que vai fazer isso tem estrutura para poder fazer? Não tem. A pessoa ela não passou por uma preparação básica e muitas vezes o
professor colocava, vai, gritava na cabeça da pessoa, você tem que ir, vai de qualquer jeito, e o outro cara do lado estava levantando de qualquer jeito, a coluna toda emborcando, e o cara levantava e arrebentava a coluna, e os ortopedistas, as farmácias ficaram ricas de tanta gente que foi fazer consulta e comprar medicamento para poder resolver o problema que a gente não estava preparado para ensinar para essas pessoas que não tinham base. Então, vai continuar existindo lesão como em qualquer outro esporte, qualquer outra atividade. Mas hoje a gente tem um pouco mais, né, de base, a gente já passou por esses movimentos mais complexos, mais difíceis, que envolve um maior risco para quem não está preparado para fazer. O próprio levantamento olímpico, o snatch, ele envolve muitas articulações, tanto de ombro, coluna, joelho, quadril. O excesso de carga, o excesso de movimento, o excesso de treinamento, o excesso de uma forma geral, ela vai causar mais lesões. Então, as pessoas viciam, quer treinar 5 vezes na semana, 6, 7 vezes, quer treinar todo dia, vai correr o risco maior, vai ter o excesso, vai ter a sobrecarga maior de peso, então tudo isso tem que ser... É difícil você falar que não vai ter lesão. Se a pessoa treinar todo dia, ela vai machucar. E mais maus profissionais do negócio também. Tem poucos coaches bons atuando dentro dos boxes de CrossFit hoje. Acontece, porque tem muita gente boa, né? Mas acaba que a mão de obra mais barata, ela acaba sobressaindo, a pessoa acaba contratando um estagiário, um cara que quer aprender. Então coloca-se muitas pessoas que ainda não estão preparadas para aprender. Quando ela aprende, ela vai lá e sai e monta um box para ela. E acaba que ela vai ficando mais personalizada, ela vai ficar com um aluno de personal que acaba pagando melhor para ela. E ela sai daquele momento. Mas eu vejo que estão tendo mais cursos, né? Tem curso de levantamento, curso de ginástica, curso de treinamento aeróbico, de corrida, de remo. Então tem toda essa parte de preparação pro profissional, que se ele se dedicar, tem mais ferramentas para ele poder aprender e ter menos risco para a pessoa que está praticando. Rodrigo, o CrossFit é sossegado para uma pessoa, por exemplo, que é sedentária, que não está acostumada a fazer atividade física, e de repente ela já, tô a fim de fazer exercício, vou pro CrossFit. É o ideal para essa pessoa ou seria melhor antes essa pessoa ter uma musculação? Brunão, as academias elas foram se adaptando. Então, hoje, eu vejo que eles estão mais preparados porque eles fazem uma clínica preparatória para a pessoa aprender o básico, para ela poder sair e entrar numa turma que é onde ela vai entrar e vão ter exercícios adaptativos, adaptados para ela poder fazer a aula. Beleza. Então, uma pessoa que tem problema de articular impacto, ela não pode pular corda, aí às vezes eu coloca ela para remar, para pedalar, para algum exercício complementar que pode ser ajustado para não ter impacto. A pessoa não consegue correr, então ela rema. A pessoa não consegue fazer o pull-up, que é um exercício de barra que ela precisa de muita força. Aí ele faz uma remada na argola, que é um similar que vai estar trabalhando o mesmo grupo muscular que ele adapta ao cliente. Ele não quer perder o cliente, né? Então ele precisa de ter isso. E hoje em dia você vai nas academias de CrossFit, você tem musculação, você tem ergometria, você tem aula de luta. Então ela virou hoje uma academia igual as outras que tem o CrossFit. Você já fez? Nunca fiz CrossFit não, cara. Nem o funcional mais pesado? Não, funcional assim, já fiz. Já. Um pré-CrossFit que seria assim? Já fiz funcional. E aí, o que você achou? É pesado pra caralho, você sai pingando. Eu tentei adaptar uma época. Eu fazia musculação aqui perto, uma academia grande aqui, não vou falar o nome. Fazer merchan de graça mais não, Bruno. Cara, e aí tinha o box CrossFit e eu fui fazer. Falei, vou testar essa parada aqui uns dias, né? E comecei aí, cara. Primeiro dia que trem difícil, né? E eu passei mal demais. Eu embrulhei o estômago. Embrulhava o estômago, passando mal, vontade de, sabe, aquela ânsia de vômito. Cabeça doendo. Eu falei, bicho, vou tentar mais uns dias. Fui. De novo, mesma coisa, de novo. Eu falei, desisti. Falei, cara, não dá. Eu tô passando mal. Qual que é a graça desse negócio aqui? Cara, eu passava mal toda vez. Tem gente que vicia nessa sensação. Você tá louco? Tem que passar mal lá todo dia, quer vomitar. Teve um dia que a Carol, minha esposa, teve um dia que a minha sorte é que eu estava com a Carol na academia, era no sábado. Eu fui fazer o treino. Se eu não tivesse, eu não tinha conseguido ir embora não, cara. Puta, você é louco. Eu tava morrendo, assim, o cara desmaiando. Falei, se você não tivesse aqui, eu não conseguia ir embora. Estômago enjoado, cabeça doendo, cara, uma fraqueza. Eu deitei no carro e falei assim, pra que eu tô fazendo isso? Eu sou burro. Pra que eu tô passando por isso? Não precisa disso aqui não, eu tô ficando louco. Abortei. Tá louco.
Corri. A pergunta que eu queria fazer pro Rodrigão é o seguinte, cara. Quem cresce natural é só planta? Eu não acredito. Cara, você se coloca na forca, velho. Tá vendo? Você se enforca, pô. Você não ia nem tocar nesse assunto. Mas eu pô. quero escutar. Porque às vezes, pode ser que você não espera. Acho que a genética ajuda muito, né? Aí, Todo Ah, mundo- pronto, agora ele vai falar que ele tem genética. Quanto eu falo que tem os recursos ergogênicos e os recursos anabólicos. Então, as pessoas sempre procuram o meio mais fácil e mais rápido. Isso ele é como se você estivesse dormindo. Você vai estar sonhando, tomando bomba, quando você para, você acorda e vive a realidade, aí você volta a ser quem você era de verdade. Então, não adianta você procurar um recurso mais rápido que ele vai passar e vai te dar outros problemas. Mas Durateston é bom? Se o médico te recomendar, ele pode estar avaliando melhor isso. O Durateston, Decadurabolin, Testex, oxandrolona, GH, esses hormônios, eles existem para ajudar as pessoas que têm algum certo tipo de problema. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que sofre um acidente de moto, de carro, e ele tem uma atrofia muscular muito grande, ele não consegue voltar, ele precisa da musculatura para voltar a andar. Pode ser recomendado uma utilização do hormônio masculino, um androgênico, Deca, Dura ou outro hormônio, para voltar, para acelerar, para ajudar ele a voltar a ter saúde e qualidade de vida. E isso vai ser manipulado e acompanhado para ver como que o organismo dele está absorvendo aquilo. Quando a pessoa procura esses recursos para ficar muito forte, para ganhar massa muscular, A quantidade que ele aplica é maior? Ele aplica uma quantidade grande semanalmente durante um período longo e isso faz com que o seu organismo pare de produzir. E essa falta de produção depois vai te dar problema. Então, tem outros recursos que vai fazer com que o seu organismo volte a produzir naturalmente. Aham. Né? Então, eu vejo o seguinte, eu quando comecei a treinar, quando eu tinha meus 15 anos, eu treinava todos os dias durante 3, 4 anos, alimentando, tomando suplemento, até chegar, existe o limite genético, as pessoas têm um limite genético. A sua fibra muscular ela pode crescer até um certo ponto. Eu não tô no limite. Quando você chega nele, Não. fica difícil de passar. E aí você usa um recurso androgênico para você dar o up. Quando você parar, você vai voltar aonde que você parou. Quando você chegou até aquele ponto sem usar nada. Então o que acontece com a pessoa? A pessoa está lá magrinha, nunca malhou nada, vai lá e usa. Ela não chegou no limite genético. Aquele é o limite que o corpo dela tem de adaptação. Ela vai crescer, vai ganhar 3, 4, 5, 10 quilos de massa muscular, vai inchar. Essa forma de ganhar músculo, ela tem uma hidratação maior, de retenção de Líquido. não só líquido. O líquido está ligado a outros nutrientes. Mas ele só é utilizado, ele só é armazenado quando você coloca um estímulo necessário de peso, de sobrecarga, para o seu músculo ter que reter aquilo. Ou seja, Passou um resumindo. período, você não vai estar fazendo aquele mesmo tanto de força, porque você não vai estar conseguindo, você não vai estar usando, seu corpo vai parar de absorver aquilo, você vai perdendo. Ah. Então, eu preciso de ter um estímulo de 100 quilos para eu absorver o tanto de energia necessário para carregar 100 quilos dentro do meu músculo. Eu parei de usar, minha força diminui e eu vou perdendo esse acúmulo de energia intramuscular. E aí eu vou perdendo. E acontece também de você ter um maior... Seu sistema imunológico fica debilitado. É muito comum as pessoas que usam hormônios, bombas, esses tipo androgênio, tem uma gripe forte, alguma coisa que dá uma dor de garganta. Aí ele já volta, já cai e depois nunca mais volta. E aí ele entra num processo depressivo porque ele não consegue mais treinar com a mesma intensidade. Não entendi. consegue ter o mesmo Vira resultado escravo, né? estético. Cara, e aí e- ele fica escravo daquilo que quer tomar toda hora. Então, E aumenta mesmo o risco de infarto e de brochar? Ou como é que Isso eu não sei. Ah. Você tem que ver nas pesquisas. Eu não Entendi. tenho certeza sobre essa Mas nem o de brochar você também não sabe, né? Quando você está utilizando, na verdade, vai te estimular mais, porque é Aham. hormônio masculino que você vai ter. Agora, se o seu corpo parar de produzir depois, e aí pode acontecer isso, né? O processo depois, quando você para, pode acontecer. Corre o risco. Você tá me olhando? O que você ia perguntar, eu queria só ver o que você ia perguntar, Pois. cara. Não, eu ia fazer uma pergunta aqui, cara, em relação aos médicos. Hoje eu vejo muito médico, cara, receitando, sabe? Receitando, assim, o cara procura um nutrólogo, um endócrino, sei lá, e 90% desses profissionais hoje que são procurados, os caras estão metendo caneta.
E tacando hormônio na moçada. Assim, eu tenho visto muito isso. A mim já tá ficando até... E o que você acha disso? Você tem visto isso? Vagão, é um... Aí, esse mercado fitness... Aí vira aquele negócio, tipo assim, né, cara? Não, tem um acompanhamento aqui por trás. Não, tá tudo certo. O cara vai me acompanhando os exames. Tá... Cara, mas peraí. O mercado fitness está complicado, porque tem uma demanda muito grande de pessoas que querem melhorar rápido e tem os médicos capacitados para dar essa oportunidade para a pessoa ter o sonho, o corpo do sonho delas. Então, a mídia divulga uma estética que as mulheres, elas acreditam que aquilo ela consegue sem nenhum recurso e elas lutam, não chegam lá. E aí, quando elas descobrem o caminho mais fácil, elas vão atrás e acabam conseguindo. Então, tem médicos que já têm a receita pronta, você chega lá, antes do exame eles já te passam tudo, já prescreve. E já tem outros profissionais que já são mais bem qualificados, que eles vão esperar ver os seus testes, seus exames, ver a sua disponibilidade, se o seu corpo vai estar precisando daquilo. Porque muitas vezes a pessoa acha que está precisando, mas o corpo dela está reagindo. Tem outras coisas, sem precisar de hormônio, se ela ajustar a água, o sono, menos álcool, mais qualidade nos alimentos, ela pode chegar onde que ela quer. Então, tudo é questão do profissional que vai estar te atendendo para poder chegar nesse resultado. Mas que tem muita gente prescrevendo muita coisa para muita gente, tem. Cara, você consegue assim, tipo, você bate o olho na pessoa, você fala, essa aí já usou. Dá eu pra ver tenho uma certa experiência que eu tenho alguns amigos que moraram fora. Pode ficar tranquilo, não vou perguntar nada pra ele, não. Não, fica de boa, cara. Não, mas sabe o que eu pensei? A gente podia trazer umas fotos aqui, jogar aqui, né? E falar, e o que você acha desse? E desse? Mas é engraçado, tem uns amigos que moraram fora uma época, né? Aí encontrava com eles na época das férias de verão aí, né? De final de ano. Aí eu falei, você pode falar para os outros que você não está usando, mas para mim você não precisa mentir não, que eu te conheço, eu sei como é que é. Então, assim, pela experiência que eu tenho, fica mais fácil de identificar, mas o nível de hormônios que as pessoas estão tendo hoje, a qualidade fica mais difícil de você identificar. Entendi. Da mesma forma que hoje em dia você olha para as mulheres, você não sabe se a bunda é de verdade ou se o cirurgião plástico que fez. Exato. Né? Então, é de verdade, mas foi ela que adquiriu aquilo com bastante agachamento ou foi ali, cortou, colocou. Então, o corpo, né, a estética, ela está sendo uma forma generalizada, é a procura muito grande. E em relação a hormônios, eu vou te falar uma coisa, eu estou vendo a mulherada mais bombada do que os homens, elas estão tomando mais hormônio que os homens. Cara, é verdade? Eu vejo mais mulher bombada nas academias hoje do que os homens. E a mulher muda a voz, né? Eu queria saber se tem alguma coisa mais segura dentro desses venenos, menos pior que você usar. Eu não sei te falar se tem alguma coisa que é... Porque todos eles são... Tem o whey. Vamos dizer assim, se eu falar que todos eles são sintéticos, na verdade não são sintéticos. Tem os bioidênticos e tem os sintéticos. Eu acho que isso aí é mais para, vamos dizer, um endócrino, um médico mais especializado nisso vai poder te falar melhor em relação ao que é menos mal, o que é mais próximo do natural, que o seu organismo próprio produz. Então, assim, eu vejo que o melhor é aquele para quem a pessoa realmente precisa. Se a pessoa precisa, vai achar um hormônio que vai fazer menos mal, que o corpo vai absorver e vai dar o resultado que ela quer. Rodrigão, eu queria mudar de pau pra cacete aqui, velho. Você falou aí da questão da... Você até chegou a fazer no momento da sua vida um plano de contas, talvez montar uma academia e tal, né? Sim. Cara, nunca quis montar academia nem nada, mas eu já tive muito contato, eu já dei consultoria pra uma academia e tal. E o investimento pra você montar uma academia é muito alto, velho. É muito alto. O aparelho é caro, sabe? Desde esteira até os aparelhos de musculação. E agora, após a pandemia, tá mais caro ainda. Tá mais caro ainda, né? E aí, depois que você fez aquele investimento, você ainda tem que bancar professor, estagiário, isso, e manutenção. Isso, aquilo, manutenção, ar-condicionado e tal, para receber R$200 por mês, R$150 por mês, aí tudo bem, você multiplica por um número muito grande de alunos. Cara, a conta fecha, porque assim, mano,
eu não vejo a conta fechar pra maioria, sabe? O payback é muito distante. Eu tô de fora, óbvio, eu tô de fora, né? Parece. Agora você pega uma academia do ticket alto. Igual você, eu também, vou dizer que eu não sou dono de academia, então eu tô fora desse também de saber. Mas quando eu fiz o plano de negócio e fiz as contas, é complicado. Tem uma conta que eu fiz que assim, que ajuda muito, que você vê essas academias de ticket médio mais baixo, como é isso? Baixo custo. Low cost. Isso. E aí, essas academias, o que eles fazem? Eles vendem muito. Eles têm um metro quadrado muito grande, têm uma área grande de equipamentos, com uma disponibilidade muito grande de equipamentos e vendem muito. Então, é mais ou menos um aluno por metro quadrado. Se tiver 1.000 metros quadrados, você vai colocar 1.000 alunos. E aí ele vende um plano de 80, 100, 100 e poucos reais. E aí ele vai ter esse faturamento. Mas eles vendem para 4.000, 5.000 pessoas. E o negócio hoje está rodando 24 horas. Aí eles conseguem ganhar dinheiro. E aí eles têm pouquíssimos professores, não tem muita aula, então eles têm baixo custo com a manutenção operacional de uma forma geral. Mas vai ter um grande custo com manutenção, porque vai estar usando muito o equipamento. Aparelho, né? Mas me parece que essa conta fecha. Tem o outro lado da academia, onde que ele cobra mais caro e não tem tantos alunos. E aí, quando você perde um aluno, pesa muito mais para aquele que, quando ele tem muitos alunos, ele perde um, porque o valor é menor. Então, assim, eu, como estou de fora, fazendo toda a conta, é complicado. Eu não entraria para abrir academia hoje, ainda não entraria. Assim, eu prefiro outro negócio, prefiro ser personal trainer, trabalhar. A forma de ser personal trainer, se chegar na academia, o cara investiu $5.000 num equipamento de musculação, isso ele tem 50. Ele aplica $20.000 numa esteira de última geração. Então, o cara vai lá e paga uma mensalidade de 350. Eu prefiro chegar lá e dar minha aula com esse equipamento de última geração, com ar-condicionado, e o cara que investiu, eu saio de lá, eu não tenho funcionário, não tem manutenção, não tem nada. Porque tem uma parada que é muito foda, né? Esse aparelho que o cara investiu aí, R$5.000 no aparelho, R$10.000 em um aparelho, daqui 10 anos o cara já tem que... Se ele não comprar outro aparelho, ele vai virar um aparelho ultrapassado. Aí abre uma academia nova e já tem um aparelho moderno. Então, às vezes, quando chegou no payback, o cara já tem que fazer um investimento novo, né, cara? É complicado, é um mercado competitivo. Toda hora tá vindo um concorrente, o cara tá abrindo do seu lado, tem um cara que tá cobrando mais barato, tem um cara que tá cobrando mais caro, colocando um equipamento melhor. Então, assim, eu tô nesse mercado aí há 30 anos, eu vi já muita coisa acontecendo, muita gente crescendo, muita gente quebrando. Então tem algumas academias que você fala, cara, esse cara tá de parabéns, porque ele conseguiu passar por isso tudo, por todas essas fases, e tá sobrevivendo e tá muito bem, né? Então tem umas academias que eu frequento, que eu dou aula aí, que você fala, tá indo muito bem. Pô, que massa. O mercado tá muito bom, as pessoas estão... É igual eu falei para vocês, elas estão mais preocupadas hoje também com a saúde, além da estética. Vou te falar que se o cara não tá ali idoso preocupando com a saúde, ele tá preocupando com a estética. E às vezes até o idoso que está preocupado com a saúde, ele também quer a estética, né? Então a gente envelhece o corpo, mas a mente a gente continua achando que a gente é novinho. Então vai chegar lá na frente, a gente quer continuar sendo sarado igual a gente já foi quando a gente tinha 15, 16, 17, 18 anos. E vai e tá lá com 50 anos e querendo ficar garotão. Tá chegando, hein, tio? Tô quase, né? É quase. Os 50 tá mais perto do que os 40. Caminhando pro fim, né, Brunão? Caminhando pro fim. Tá com 1 hora aí já. Voou o tempo, cara. Henricão avisou a gente ali, cara. Eu só vou fazer uma perguntinha rapidinho, cara. Bora. Como é que é em relação às suas filhas? Você tem 2 filhas, é isso? Sim, tem 2 meninas. Você é aquele pai ali que coloca ali uma alimentação mais saudável para elas e coloca elas para praticar um esporte, ou você deixa elas mais... Então, Bruno, eu me preocupo, sim. Eu queria que elas se alimentassem melhor, mas é complicado. A criança, ela sempre está procurando a besteira e tal. Então, eu, como sou pai separado, né, elas convivem mais tempo com a mãe, eu procuro estar orientando a mãe nesse sentido para poder me ajudar nesse ponto, para não deixar as meninas tão... E a mãe também é preocupada com isso, não quer que as meninas também vão para esse caminho de se perder e se alimentarem mal.
Então eu estou procurando, de certa forma, passou isso batido, a pandemia deu uma travada nas meninas, elas acabaram diminuindo as atividades, elas estavam numa rotina boa e agora está voltando. Então uma delas, a Maria, que é mais nova, eu estou levando para natação, ela faz a educação física na escola, tem a natação. A Mila, mais velha, está fazendo um esporte na escola, que é o vôlei, e está começando também num funcional com lutas. Então elas vão achando aquela atividade que elas se identificam mais, né? Mas não pode ficar parado. Criança tem que brincar de fazer esporte. Até para gastar energia, né? E lá na frente, cara, isso aí assim, eu fui sempre muito apaixonado. Sempre treinei muito, sempre brinquei muito de bola. Jogava futebol na rua, tinha uns campinhos de futebol nos meus vizinhos. No Marista eu jogava basquete, jogava handball, jogava tudo, nadava. Fui atleta competindo em natação. Então, assim, o esporte sempre fez muito parte da minha vida, do meu dia a dia. Então, não tem como... assim, era impossível eu não estar fazendo alguma atividade física hoje. E as meninas, eu acho que toda criança ela tem que ser incentivada, que isso fique, né, inserido dentro dela, que ela vai fazer isso pro resto da vida. Que se passa isso aí... criar um hábito desde novinho é bom demais, né, cara? Você criar esse mindset de novo na cabeça da criança é super Já importante. cresce com isso aí. Agradecer o convite do Vagão, do Brunão. A gente maravilha, falar cara, sobre atividade física aí. Bom demais, mim vamos fácil, longe, né? A gente vai ser. Vamos marcar demais, mais outro. Vamos, com certeza. mais, filho. O Bruno de um Vamos ano voltar. atrás não ia curtir muito, não. Hoje, assunto, porra, acho massa demais. Vamos Cara, falar mais. Uma pergunta que eu ia te fazer, para finalizar, fechar. Quão importante você acha para uma pessoa ter outra pessoa do seu lado que tenha essa mesma disciplina para caminhar junto? Você acha que isso é essencial na vida de um casal, vamos pôr assim, não, o cara, ou quem namora também que seja? Você acha que esse estímulo é muito importante? Você vê que às vezes as pessoas são desestimuladas ou procuram às vezes um personal mesmo, Vagão, porque não tem essa... vou te dar um exemplo de como que eu comecei, que eu acho que é muito assim. Então, esse lance da pessoa querer começar, mas ela não começa. Eu queria começar a musculação, mas não começava. O que aconteceu? Qual que foi a mudança de chave? 2 amigos meus se matricularam na academia e falaram assim, a gente está treinando na academia tal. Bora. Aí, vamos. Eu falei, nossa, eu quero começar. Como é que faz? Eu falei, não, a gente está indo tal horário, a gente vai assim, assado, vamos. Então, na época, a gente ia ou de ônibus, ou de bicicleta, ou ia a pé. E era lá na Moscow Train, era uns 3 km daqui de casa. Lá na Cis Chateaubriand? Lá na Cis. Aí saía aqui do setor Marista, descia a pé, ou descia de bicicleta, ou descia de ônibus, caminhava, treinava lá 1 hora e meia, voltava. Aí a gente ficou nessa rotina ali 2 meses. Eu falei, cara, que tá muito longe, vou procurar outra. Aí eu fui pra Flex da 85, a famosa tal da Bate-Caverna lá. E aí hoje ela é um monstro, né, academia. Enfim, Flex da 85? Quando começou, ela era no 85. Atrás do embaixo do viaduto. Antes do viaduto construir ali, tinha... Porra, antes do viaduto construir, caralho. E aí... Essa época era Velotrol. Aí, o que aconteceu? Eu comecei com um chamado de um amigo, mas não parei, porque aquilo era o que eu queria. Eu precisava do primeiro momento de alguém para acompanhar. Então, muitas vezes, eu acho que esse... inicial, ter alguém para, se for alguém da família ou um personal, um amigo, isso vai ajudar você a começar, mas você só vai continuar se você realmente quiser, se você falar, não, eu quero isso. E aí pode cair o mundo que você vai. Top. Então, eu comecei Força assim, da mente, né? o que eu queria? Eu quero ganhar massa muscular. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Botei foco, botei meta e fui atrás. Hoje, o resultado tá aí, tem Show de bola. 30 anos. Cara, eu ia até pedir pra ele dar uma mensagem, mas tá dada a mensagem aí pra galera. Rodrigão, obrigado demais, cara. Obrigado, foi bom demais mesmo, de Show coração, de bola. velho. Maravilha, As obrigado, portas estão eu. abertas aí sempre que você quiser voltar. Amém. Viu? Obrigado. @Rodrigo Caiado. Caiado Coach. Caiado Coach. Coach. Instagram. Caiado Se quiser Coach. achar o Rodrigão aí, moçada, Tamo junto. no Instagram, É isso aí. dá o direct e contrata a fera. Isso aí. É isso Valeu, aí. Rodrigão. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.